E aí, galera, mais um vídeo, mais uma videoaula, né, pro pessoal aí. Hoje a gente vai falar sobre a origem do universo e da vida, né? A gente vai fazer mais uma revisãozinha aí nesse tempo de corona e para que os estudos não parem, para que o conhecimento não pare de fluir, tá certo? Sou o professor Luan e vamos começar a nossa videoaula de hoje. Pessoal, para que a gente entenda, tenha uma coisa mais ampla do que é o nosso universo. Visto aqui a Terra, né? Então a Terra é o planeta onde a gente vive, tá certo? A nossa biosfera, é o nosso ambiente, é o nosso lar. Só que esse planeta Terra, ele está disposto, agrupado com outros planetas, né? Esses outros planetas, eles são centralizados por uma estrela de terceira categoria, diga-se de passagem, né, que é o Sol. E essa estrela ela vai ser o centro desses planetas. Por quê? Pessoal, o Sol ele é enorme, ele é uma coisa absurdamente grande, né? Então o Sol ele gera uma atração gravitacional sobre todos os outros planetas. E essas linhas que vocês estão observando, onde o artista aqui da imagem ele coloca que os planetas seguem, essa linha é uma coisa imaginária, mas essa linha é exatamente o caminho que faz com que a atração gravitacional exercida pelo Sol sobre os outros planetas fazem com que esses planetas eles se mantenham nessa órbita, né? Eles se mantenham nessa trajetória. Então a gente tem a Terra aqui, que é só mais um planeta dentre vários que estão dentro da órbita, ou melhor, que estão sendo puxados, diga-se assim, entre aspas, né, pelo o Sol, né? E aí, pessoal, o conjunto desses planetas vai formar uma galáxia, né? Vai formar a Via Láctea, que seria a nossa galáxia. Só que a nossa galáxia, ela não está sozinha, ela está dentro de um conjunto de outras galáxias, né? E essas outras galáxias vão formar um outro grupo. E a coisa foge à nossa compreensão, né? A gente não tem hoje tecnologia, existem cálculos, né, que estudiosos fazem e que tentam fazer previsões, né, sobre essa questão de até onde o nosso universo vai, né? Aonde o que é o que, né? Então não existe nada palpável ainda, a gente não tem nada que chegue até lá, mas existem previsões, né? Existem cálculos que preveem isso aí. E aí, pessoal, falando do Sol, né? Que o Sol é a nossa fonte de luz, né? E vida. Por quê? Se não fosse o Sol, pessoal, primeiro, a Terra ela estava à deriva, né? Ela não teria um eixo para seguir. Ela estaria à deriva, consequentemente, com essa deriva ela não teria luz. Nada, não existe nenhuma estrutura próxima a gente que consiga emitir luz como o Sol. Ah, professor, bebezão, mas tem a Lua, eu consigo ver a Lua. A Lua não emite luz, não? Não. A Lua, ela reflete exatamente a luz que o Sol emite. A gente tem dois movimentos básicos aí, a rotação, que é aquele que ela faz em torno do Sol, e a translação, que é o movimento que ele faz em torno de si mesmo. Esse movimento que ele faz em torno de si mesmo é o que diz o dia e a noite, né? Então, enquanto a Terra está girando, né, ela tem um alcance pelo Sol. Então, quando a Terra está... Vamos lá, o Brasil. Quando o Brasil está de frente para o Sol, é dia. Quando o Brasil está de costas para o Sol, é noite. Só que a Lua ela recebe os raios solares, né? E ela consegue, como é que eu posso dizer, refletir esses raios solares.
né? Então por isso que a gente durante uma noite de lua cheia, por exemplo, a lua consegue clarear, né, determinados locais, fica uma coisa bonita, né? Inclusive, pessoal, quando a lua está cheia, não é porque a lua ela sofre metamorfose, não. É porque a lua, de acordo com o seu posicionamento, que a lua também faz um movimento de rotação em torno da Terra. Então, de acordo com o seu movimento, né, a lua ela vai ter fases. E aí são essas fases que vão colocar ela como minguante, como crescente, como cheia, né? Inclusive, a lua, quando a lua está cheia, a força gravitacional que ela exerce sobre as marés, ela faz com que também ocorra o fenômeno de maré cheia, de maré baixa, vazante, né? Muito interessante isso aí tudo, né? Mas voltando um pouquinho a falar sobre o Sol, o diâmetro do Sol, percebam, o diâmetro do Sol é de 1.390.000 quilômetros. 1.390.000 quilômetros. É muito quilômetro. É grande pra dedéu, né? Ela tem uma massa de 2 vezes 10 a 30, ou seja, para cada um aqui, para cada um número elevado aqui, a gente coloca um zero. Então você pega esse 2 aqui e coloca 30 zeros. À frente dele vai ser o peso, a massa do Sol, né? E vale salientar que massa e peso são medidas diferentes, né? A temperatura é 5.800 Kelvin, né? Existe na internet programas que transferem, que convertem isso aqui para Celsius, né? Que é a nossa unidade de medida calorífera, certo? A energia dela seria de 3 vezes 86 vezes 10 a 33. E aí ela tem uma composição de 90% de hélio, 90% de hidrogênio, 9,9% de hélio, agora sim, 1% de carbono, oxigênio e ferro. Belezão? Agora me diga, o que é que faz o Sol ser tão quente, galera? É justamente os rompimentos das pontes de hidrogênio e hélio que fazem com que o Sol ele libere essa energia, né? E aí essa energia ela é transformada, ou melhor, ela é captada pelos planetas, né? E é usado como fonte principal, elemento principal para o mantimento, né, do nosso ecossistema, da nossa biosfera, né, digamos assim. E aí a gente tem mais algumas informações a respeito, né, a respeito do Sol. Muito bem. E aí a gente tem o nosso sistema solar. Galera, antes de eu começar a falar sobre o nosso sistema solar, eu queria dizer a vocês como surgiu o nosso planeta. Existem como surgiu o nosso universo, né, nossa Via Láctea. Existem diversas teorias que falam a respeito, né? Só que a teoria mais aceita, e por que é uma teoria e é mais aceita, professor? Porque toda teoria ela é considerada verdade até então não surjam teorias contra, né? Então essa teoria é tida como verdade, beleza? Então, pessoal, voltando, né? Como surgiu, né? Surgiu devido a uma grande explosão chamada Big Bang, né? Os cientistas eles dizem que houve uma grande concentração de gases, que é a antimatéria. Essa grande concentração de gases se condensou a tal ponto que essa antimatéria gerou a matéria, né? E houve uma grande explosão. Dessa explosão surgiram fragmentos, né? Espalharam-se fragmentos por todo o cosmos. E aí esses fragmentos eles formaram os planetas, consequentemente os sistemas, né? Os sistemas solares, os sistemas, as Via Lácteas, né? O universo propriamente dito, certo? Então, no nosso caso, na questão da Via Láctea, a gente tem uma estrela média, que é o Sol,
E temos os planetas Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e o planeta anão, né, que ele não é mais considerado planeta, ele é considerado um planeta anão, que é o Plutão, né? Os satélites dos planetas, numerosos cometas, asteroides e meteoritos. Cada planeta ele vai ter, se não um satélite natural, como é o caso da Lua, que é o nosso satélite natural, vai ter 2, 3, 10, né? A gente vai ver cada um ao passar dos slides, beleza? Então a gente começando aí por Júpiter. Júpiter é um planeta que tem um diâmetro de 71 mil quilômetros, né? A sua composição básica é de hidrogênio, hélio, amônia e gás carbônico. Para vocês terem noção, Júpiter ele tem 63 satélites, né? Então ele tem, como nós temos a Lua, ele tem 63 luas, digamos assim, né? Grandes satélites que a Terra lança, a gente tem um grande número de lixo espacial, diga-se de passagem, que são resíduos que a Terra lança para auxiliar nos estudos, né? Então a gente tem alguns satélites que eles servem para justamente captar fotos, né? E aí, então pessoal, a gente tem Júpiter, né? Tem esse diâmetro aí, como já foi falado. A gente tem algumas atividades vulcânicas em Júpiter. Por quê? Quando houve o Big Bang, quando houve a grande dissociação de partículas, né, digamos assim, os pedaços, os fragmentos, eles foram todos quentes, incandescentes. Houve uma grande explosão e isso gerou isso gerou uma grande quantidade de energia, né? Então, ao longo desse tempo, esses planetas eles vêm esfriando, eles vêm baixando a sua temperatura, né? Fato disso é a Terra. Nós sabemos que existem pontos da Terra que existem atividades vulcânicas, né? E a Terra também passou por essa grande bola incandescente e aí foi esfriando, e aí a gente teve as eras geológicas. Em um outro momento a gente vai passar isso para vocês, né? Mas sabe-se que existe atividade vulcânica em Júpiter, né? E a última imagem, a gente vê uma foto aqui, isso aqui provavelmente seja as partículas suspensas, né? Oriundas das atividades vulcânicas. Essa região aqui de Júpiter, ela deve ser uma região com bem mais atividade vulcânica, né, do que as outras, tá certo? Aí a gente chega a Saturno, né? Saturno e seus magníficos anéis. Na verdade, esses anéis de Saturno, pessoal, eles correspondem a material suspenso, né? Meteoritos, satélites, dentre outras coisas. A composição de Saturno, ela basicamente é hidrogênio, né? E hélio, certo? Então a gente tem basicamente essa composição aqui. Professor, por que só Saturno tem anéis? Os outros planetas não têm. Pessoal, Saturno ele tem uma massa tão considerável, ele tem um diâmetro tão grande, né? E ele não está nem tão próximo ao Sol, nem tão distante. Então ele ficou na situação perfeita, onde vários meteoritos, vou colocar como lixo espacial, tá? Que são dendritos, né? Vários desses dendritos eles se acumularam ao seu redor, e assim como os planetas fizeram com o Sol, ou seja, assim como o Sol exerceu uma força gravitacional e os planetas ficaram em sua órbita, né? Esse material também ficou, se condensou tanto que a distância, né? Eles ficam como se fossem anéis, só que esse anel, ele na verdade é resto de material espacial, beleza? A gente tem aí 6 luas, né, em Saturno, e na sua atmosfera ele tem uma composição de água, né? Então a parte de Saturno aí possivelmente
um local devido à presença de água que pode abrigar de repente uma vida humana, né? Caso assim necessário seja. Ah, professor, então é só a gente ir lá. Galera, a gente não tem condição, tecnologia suficiente para poder ir lá. Vai chegar um momento onde eu vou falar sobre Marte, né? Marte é o planeta mais próximo, digamos assim, da Terra, e é o que tem melhores condições de vida. Já são estudados isso, já é estudado isso, e visto que Marte é uma possível fonte de escape caso não dê certo na Terra, né? Então, para que a gente chegue em Marte, é uma expedição de muitos anos, né? Por mais que a gente vá com foguete e tudo mais, né? Não é uma coisa que a gente vá e volta no mesmo dia, entende? É uma coisa que vai levar muitos anos. Então, nós não temos tempo de vida o suficiente para uma expedição como essa, né? Imaginem para Saturno, que é bem mais longe, bem mais complicado de chegar, tá certo? E aí a gente tem o movimento dos planetas, né? Como eu expliquei para vocês, os planetas, satélites e asteroides giram em torno do seu eixo em volta do Sol e em volta do Sol. Estes movimentos determinam o dia, o ano e o ano do planeta. As órbitas são aproximadamente circulares e no mesmo plano da órbita da Terra. Então, o que é que acontece? A gente sabe que a Terra ela tem um ano são 365, 366 dias, não vou entrar nesse mérito, né? E o que são esses 365, 366 dias? É o tempo que a Terra demora para dar uma volta completa em torno do Sol, né? Então, por exemplo, um ano na Terra ela equivale a 365 dias. Quanto deve ser um ano em Plutão? Né? Deve ser 1000 e tantos dias, né? Uma coisa bem maior. Por quê? Porque ele está bem mais distante, né? Então, enquanto a Terra ela dá uma volta, Plutão ele anda pouquíssimo na sua órbita, né? Então, daqui que ele dê 360 graus de volta aí, a Terra tem dado quantas voltas? 20, 30, 50, 1000, né? Então, isso acontece. E isso é explicado pela lei da gravitação universal, a lei de Newton, né? A lei de atração gravitacional. Não vou me atentar a isso porque senão eu estaria entrando no mérito de física, né? Eu imagino que o professor de física ele vai tratar as leis de Newton com vocês, se já não tratou. Então a gente tem a formação do sistema planetário, né? A nuvem de gás molecular protoestelar em lenta rotação entra em colapso. Então haviam a antimatéria e a matéria, né? Ela primeiro se condensou, houve a forma da estrela central e o disco de gás, né? Que seriam essas B e C. A estrela central, o Sol, inicia a queimar o hidrogênio e o resto das estrelas centrais do planeta. Então, houve a condensação, houve a grande explosão, e essa grande explosão gerou algumas partículas, onde foram gerados planetas, satélites e assim sucessivamente. Ah, professor, então quer dizer que tudo começou pela Via Láctea? Não. Os cientistas usam a Via Láctea como exemplo porque é o que a gente conhece. A gente não tem conhecimento de outro universo, né? de outra Via Láctea, digamos assim. Então a gente coloca a Via Láctea como exemplo porque é o que a gente conhece. Mas já se sabe que existem outras Via Lácteas, já existem outros sistemas, né, planetários com estrelas bem maiores, inclusive, do que o Sol. Vale salientar que o Sol é uma estrela de terceira categoria, né, terceira grandeza. Imagine uma estrela, um Sol aí de primeira grandeza, de segunda grandeza, deve ser uma coisa absurda, né? Então não há condição de ter começado por aqui, por esse simples fato, né? E aí aqui a gente tem um filminho mostrando, né, como é que aconteceu. Então houve a condensação, né, dos gases. Dessa condensação houve uma grande explosão chamada Big Bang, né, que os cientistas usam, e aí houve a formação do Sol e dos demais planetas, né?
O planeta Terra levou bilhões de anos para se formar, né? Disco protoplanetário. Eles crescem através de violentas colisões durante milhões de anos. Então, já existe. Essa seria uma outra explicação, né, para a formação do planeta. Existiram colisões, né? Existem colisões, e dessas colisões acontece a formação de outros fragmentos. E esses fragmentos, por consequência, vão formar os planetas e tudo mais, né? E aí, professor, como é que a gente sabe disso, né? Existem hoje potentes lentes, né? Potentes materiais, né, que vão nos auxiliar nessa observação. Por exemplo, Galileu Galilei, ele descobriu que existe uma multitude de estrelas através de um observatório, né? Esse observatório fica lá nos Andes chilenos, beleza? E aí nada mais coerente do que falar sobre o nosso planeta, né? A gente falou sobre muitos outros, né? E aí vale a gente falar também do nosso planeta. Ele tem uma idade de aproximadamente 4,5 bilhões, aqui está milhões, mas é bilhões de anos, né? Tem um diâmetro de 12.750 km. A distância do Sol é aproximadamente 149.597.870 km. É uma unidade astronômica, né? A gente não pode mensurar isso aí, mas é aproximadamente isso aqui. E a sua atmosfera é composta de nitrogênio e oxigênio, beleza? E aí a gente tem a gente passa da origem do universo, passa para falar sobre a origem da vida. A Terra, ela teve início há 4,5 bilhões de anos atrás, né? Houve o esfriamento. Lembra que eu disse a vocês que todos os planetas eles passaram por um resfriamento? Com a Terra não seria diferente. E lá para 3,8 bilhões de anos atrás, houve a origem da primeira vida procariótica, né? Ou seja, aquela vida que provavelmente é unicelular e que não tem aquela carioteca, né? Aquele envoltório que vai segurar todo o material genético. Por volta de 3,5 bilhões de anos, né? Começam a surgir os mais antigos. A gente tem registro dos mais antigos fósseis dos procariontes. Aí a gente chega a 2,5 bilhões de anos, entra o período pré-cambriano, né? O pré-cambriano ele vem até mais ou menos 1,5 bilhões de anos. Tem a origem dos eucarióticos, então daqui para cá vocês percebem que já houve uma evolução, mas percebam, foi em média, precisou em média de 1,5 bilhões de anos para que essa evolução pudesse acontecer. Então, muitos alunos vêm me perguntar, professor, existe a possibilidade, por exemplo, de a gente sofrer uma mutação e conseguir, sei lá, respirar debaixo d'água, né? Existe. Tudo na biologia ele faz menção a acúmulo de energia. Se for energeticamente mais viável que nós sejamos animais aquáticos, essa evolução vai acontecer. Mas essa evolução não acontece de um ano para outro, de uma década para outra. Isso são milhões de anos, né, para acontecer esse tipo de evolução, né, esse tipo de transição aí, certo? E aí a gente chega lá no Paleozoico, Mesozoico, Cenozoico, a gente vai ver isso aí em um futuro próximo, não agora, mas verá isso aí sim, certo? E aí a gente tem algumas teorias também, né, pessoal? Tem a teoria da abiogênese, que é a geração espontânea a partir da matéria bruta, né? Princípio ativo e força vegetativa. Então, existia um físico, ou melhor, um estudioso, que ele dizia que a vida ela surgiu ao acaso, né? Então, a partir de organismos mortos, a vida surgia. Por quê? Porque ele observava que quando um organismo morria, um organismo entrava em putrefação, esse organismo gerava alguns vermes, algumas larvas, né? E ele imaginava que ali era o início da vida, né? E aí veio um rapazinho chamado Redi, Francisco Redi, e ele provou
através da teoria da biogênese, né? E qual foi o experimento dele? Ele disse: meu amiguinho, você acha que matéria em putrefação causa vida, né? Pois bem, vamos fazer o seguinte, vamos pegar 4 potes, né? Ou melhor, vamos pegar 2 potes, só para vocês entenderem. Desses 2 potes, um eu vou deixar destampado e o outro eu vou colocar uma lona por cima. Aí o cara disse: meu amigo, deixa de ser leso, não tá vendo que isso não vai dar em nada? Ele faz: fica tranquilo, bebezão, vamos fazer experimento, depois a gente conversa sobre, né? E aí foram deixados alguns dias e nos dias subsequentes foi observado que o pote onde não tinha tela, onde não tinha nada, houve o surgimento da larva, né? E aí o cara chegou e disse: haha, Reddy, você não é tão invocadão? Tá aqui, ó, o surgimento da vida, eu estou certo. Em contrapartida, o pote onde tinha uma tela, né, nada surgiu. E aí foi explicado que aquilo ali, na verdade, eram larvas de moscas, né? As moscas vinham, depositavam seus ovos, se alimentavam do alimento em putrefação e ali cresciam novas larvas, né? E surgiam novas moscas. Então foi criada a teoria da biogênese, né? E aí na teoria da biogênese, diversos frascos contendo diferentes soluções nutritivas, suco de beterraba, urina, água e com suspensão do levedo de cerveja. E aí ele dizia que esse suco, suco nutritivo, ele geraria esse caldo, o caldo da vida, né? Ele geraria a vida mediante a isso. E aí tiveram outras ideias, né? Teve o criacionismo, a panspermia e teve a evolução química de substâncias não vivas. O criacionismo é o que a Igreja Católica defende, né? O que os cristãos defendem, digamos assim, né? Que a vida ela foi criada por Deus, né? Se deu devido ao sopro de vida, foi feito do barro e tudo mais. É uma teoria, não houve ainda hipóteses que refutassem isso aí, então não tem como a gente entrar no mérito, nem quero entrar no mérito aqui. Ah, professor, o senhor é ateu? Não, pelo contrário, sou cristão, ativo, né? Mas estou passando informações aqui a vocês que não necessariamente entram ao meu ponto de vista, são informações que eu capto, né, do meio científico e passo para vocês. Então, a minha ideia de surgimento de vida não entra em questão agora, tá? Houve também a teoria panspermica, que dizem que houveram micro-organismos que vieram do espaço mediante uma daquelas explosões, né? E eles conseguiram um ambiente favorável aqui na Terra, se desenvolveram e surgiu a vida, né? E a outra questão seria o desenvolvimento, a evolução química de substâncias não vivas. Então, o carbono, o hidrogênio, o oxigênio e o nitrogênio, eles evoluíram e tornaram-se e deram origem à vida, né? Tendo em vista o quê? São os principais, são as mais abundantes formas, substâncias presentes no ambiente e principal constituinte dos seres vivos, né? Os polissacarídeos, lipídios e os ácidos nucleicos. E aí a diferença entre substância bruta e orgânica e a forma de organização e interação, né, que ocasionou o surgimento dessa vida. E aí tem as teorias mais recentes, né, que por exemplo, a atmosfera primitiva, acredita-se que não existia amônia ou metano, apenas gás carbônico, nitrogênio, hidrogênio e vapor d'água. Novos estudos, como o de Miller, confirmaram que é possível obter moléculas orgânicas mesmo com outras combinações de gases, certo? Então existe essa teoria e que já foi comprovada aí. É a certa? Não podemos dizer, é uma teoria, beleza? A gente tem também a mistura seca dos aminoácidos, né? Aconteceram ligações peptídicas, que no caso seriam os proteinoides. Em solução aquosa, os proteinoides se unem a microesferas, certo? Cresceram, se dividiram, mas ainda não são seres vivos. Prova que a síntese de proteinoides, compostos orgânicos, é possível. Seria uma forma também de haver
o surgimento da vida, né? E como é que isso acontece? Os primeiros organismos seriam autótrofos ou heterotróficos. E o que são os seres autótrofos e o que são os seres heterotróficos? Perdão. Os seres autótrofos, pessoal, seriam seres capazes de produzir seu próprio alimento. Já os heterótrofos, né, ou heterotróficos, eles são os seres que têm que buscar o alimento do meio, né? Então, o que é que acontece? A glicose era o nutriente, o alimento principal, e havia a fermentação alcoólica, né, que seria a produção de glicose. Então, o álcool etílico mais o carbono gera mais a energia, seria um mecanismo heterotrófico, né? E aí vem a respiração, que vem a glicose mais o oxigênio, produz CO2 mais água mais energia, que seriam os mecanismos heterotróficos. Já o mecanismo autótrofo seria a fotossíntese. Vou explicar novamente. Existem duas possibilidades, né? Existe a pergunta e existem duas possibilidades. Primeiro, haveria a fermentação e a respiração, que são formas de produzir energia, né? Que é o que o nosso corpo faz, né? Existe a respiração celular, e existe a fermentação também. Só que a respiração celular produz muito mais energia do que a fermentação, certo? E já na parte dos mecanismos autótrofos existe a fotossíntese, que vai gerar glicose e oxigênio, beleza? E aí a hipótese autotrófica, né? Autotrófica propõe que o primeiro ser vivo foi capaz de sintetizar o seu próprio alimento orgânico, ou seja, ele era capaz de produzir seu próprio alimento, que faz todo sentido. Ora, como é que a gente vai procurar o alimento do meio, né, se não existiam outros materiais orgânicos, se a própria matéria orgânica era o que era proveniente da vida, né? Então, a hipótese mais coerente seria o primeiro surgimento de organismos autótrofos, para só então surgir organismos heterotróficos, que prevê que os primeiros organismos se uniram de matérias orgânicas já prontas, que retiravam do seu meio. Então, existem essas hipóteses aí. E aí, como é que acontecia na hipótese heterotrófica? Existia uma fonte de glicose, os coacervados, que vem lá daquele suco nutritivo, né, o caldo da vida. Existia uma nutrição por fermentação. O primeiro organismo heterotrófico seria um fermentador. Houve um aumento de gás carbônico na atmosfera, lógico, se há fermentação, está acontecendo a liberação de CO2, né? O alimento ficaria escasso. E aí, para haver uma homeostase, para haver um equilíbrio, surgem os primeiros organismos fotossintetizantes, né? Para quê? Ora, se tem muito CO2, a gente precisa começar a produzir oxigênio. E aí começou a surgir um nível de oxigênio na atmosfera absurdo, né? O oxigênio em grande quantidade, pessoal, ele é um gás tóxico. É tanto que dentro dos hospitais existe um procedimento chamado de oxigenoterapia. E essa oxigenoterapia ela tem que ser ministrada por uma pessoa que tem o conhecimento, né? Porque se você colocar uma gramatura de oxigênio maior do que a gente consegue administrar, do que a gente consegue processar, esse oxigênio ele vai ser danoso, né? Porque o oxigênio ele é um gás letal, um gás venenoso, né? Um gás tóxico. E aí houve grande evento de morte em massa, a camada de ozônio, futura conquista do ambiente seco, né? Devido a isso, a camada de ozônio surgiu. Surge a respiração. Nesse momento surgiram os primeiros seres aeróbicos, né? Ou seja, seres que precisam do oxigênio para sobreviver. E para que essa galera desses organismos aeróbicos? Para justamente equilibrar a grande taxa de oxigênio disperso no ambiente, disperso na atmosfera, né? Com isso, houve o surgimento de uma membrana celular, né, de lipoproteínas, e os coacervados deram origem aos primeiros procarióticos, os primeiros procariontes. Então, a hipótese heterotrófica vem da fermentação, posteriormente a fotossíntese, posteriormente os organismos aeróbicos, né? E a hipótese autotrófica
seria o surgimento nos assoalhos das marés, ou seja, no fundo dos oceanos. E os primitivos seriam a questão das fontes termais, né? Próximo das fontes termais, devido à presença de calor, né? E o local seria os assoalhos dos oceanos, ou seja, o fundo do mar, certinho? Houve a questão da quimiossíntese, que seria a transformação de material não orgânico em energia, certo? E as cianobactérias, elas fazem essa quimiossíntese na real, certo? E aí a gente tem a hipótese autotrófica. Vem a quimiossíntese, né, que são os organismos que conseguem converter material inorgânico em energia. Vem a fermentação. Com a fermentação vem a fotossíntese, ou seja, a fermentação ela libera uma grande quantidade de CO2 no ambiente. A fotossíntese ela vai converter esse CO2 em oxigênio, e para equilibrar a grande quantidade de oxigênio liberado pela fotossíntese, a gente tem a respiração. Beleza, galera? Então fica aí essa aulinha para vocês, deem uma olhada direitinho nesse material, vejam, tirem suas dúvidas, tá? Deem uma pesquisada aí, deem uma googada aí na internet e a gente se fala. Um abraço, valeu!